Oi, gente, bom dia! Hoje mais cedo, eu não vou conseguir fazer a live mais tarde hoje, então eu estou entrando mais cedo. Como é que vocês estão? Gente, eu ia colocar aqui para iniciar a live, e aí sabe quando fotografou, tava nos stories, aí eu resolvi compartilhar. Ficou ridículo. A minha mão assim, sabe? Mas eu falei, eu vou compartilhar e vou chamar a galera pra live. Gente, eu coloquei essa blusa de manga comprida, que aqui em Santo André tá frio. Só que ela é gigante, ó, tá vendo? Eu falei, gente, como... Será que eu engordei? Mas é a blusa. Eu tava vendo na internet uma moça dando dicas e ela comentou que quando você coloca uma calça justa, é legal você colocar na parte de cima algo mais largo, sabe? Até por uma questão de elegância. Então, como eu tô com uma calça justa, então eu coloquei uma blusa um pouco mais larga em cima. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos entrando. Eu sei que já vai dar o horário do almoço, mas hoje é domingo e eu acho que ninguém vai almoçar agora, né? Então fica aqui na live comigo, depois vocês almoçam, tá bom? Como é que tá onde vocês estão aí? Tá quente? Tá frio? Gente, hoje eu já fiz tanta coisa. Eu acordei umas 7h20 hoje, tava tendo corrida aqui, na paralela da rua que eu moro. Então o pessoal gritando, mas eu já tava desperta já. Eu fui dormir cedo ontem e esse tempinho de frio eu amo pra dormir. Não sei vocês, mas assim, pra mim é maravilhoso pra dormir, até pra limpar a casa, pra ler um livro. Gente, é muito 10. Eu amo esse clima. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Várias vezes eu tentei ler e eu sempre parava de ler. E agora eu retomei com tudo. A Bíblia que eu ganhei de presente. Então tem sido muito bom pra mim à noite, sabe? Ler um pouco. E aí eu comentei até com a minha mãe. Minha mãe falou, vai pro Novo Testamento. Eu falei, não mãe, eu quero ler desde o começo, sabe? Do Velho Testamento. E aí eu tô pegando firme. Então antes de dormir eu procuro ler, sabe? Pelo menos se der 2, 3 folhas aí, né? 3 páginas na verdade. São umas 6 laudas. E aí eu procuro sempre estar lendo, sabe? É muito legal. A gente relaxa, principalmente se você fica até tarde no computador, ou vai treinar mais tarde, ou às vezes tá vendo um filme um pouco violento, ou tá aqui mesmo na internet, às vezes vem uma reportagem que não é legal. E no meu feed, como eu sigo várias páginas, às vezes acaba aparecendo uma reportagem que não é legal, sabe? Ou eu tô trabalhando e aí eu vejo algumas coisas assim, então pra mim a Bíblia tem sido bem, bem legal. Bom, essa semana eu tava fazendo um prazo, na verdade foi ontem, né? Eu tava trabalhando, tinha um recurso pra fazer e aí eu fui pesquisar jurisprudência para poder colocar no meu recurso. O que é uma jurisprudência? Só para vocês entenderem que eu vou falar um pouco da minha semana. São entendimentos de vários juízes. Gente, eu tava procurando sobre acidentes de trânsito. E aí, caiu uma jurisprudência na minha mão de um acidente com uma van escolar, né? E tinha uma criança que sofreu algumas lesões, assim, pequenas lesões. E ela foi violentada, inclusive, pelo motorista da van escolar, né? Então, teve esse acidente. Eu não sei... Assim, eu comecei a ler aquilo, sabe? Quando começou a me deixar meio assim, a minha frequência começou a cair, minha vibração. E aí eu falei, deixa eu parar aqui, não vai se aplicar ao meu caso, né? É um acidente de trânsito também que eu tava fazendo um recurso, mas não era o meu caso. Eu falei, então deixa eu parar de ler. E aí eu penso, né, gente, é bem complicado no mundo de hoje, porque às vezes você deixa seu filho numa van escolar, você confia, né, claro que não todas as empresas, e aí diante de um acidente de trânsito, o próprio motorista abusa ali de uma criança que está sendo levada dentro de uma van escolar. Então assim, como que a gente tem que ter esse cuidado, né, tem que ter esse olhar, os pais, os tios, né, você tem que sempre estar assim, com a antena ligada, porque você realmente não sabe quem que é ali o agressor, né? Então, às vezes é o tio da van, né, que leva teu filho pra escola. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. E aí, como deu uma baixada, assim, principalmente em assuntos que envolvem criança, eu fico bem... É uma coisa que me pega bastante. Eu falei, deixa eu parar, né, trocar, depois eu fui ler um pouco da Bíblia e já começa a dar, assim, mais uma paz, assim, sabe? Então, eu começo, na hora que eu vejo, assim, uma matéria, eu evito um pouco, porque realmente para não baixar a frequência, porque
Muitas vezes você tá vendo uma matéria sobre isso, ou no caso uma jurisprudência, você fica triste ou você fica com muita raiva, né? E aí a gente fala dos sentimentos, né? Você fica com raiva, você fica com ódio. Eu mataria uma pessoa dessa. E não é legal você ficar numa vibração. Então aí você dá uma desfocada, sabe? Eu procuro fazer isso pelo menos. Esse é um ponto, né? Do nosso bate-papo de hoje. Gente, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Eu tô caminhando no parque, né? Nossa, triste que Deus ajuda essa criança. Exatamente. Tanu Riher. Exatamente. Que ajude mesmo, inclusive, a família, né? A criança não faleceu, mas foi abusada, né? E aí os pais entraram com uma ação contra a empresa, só voltando para concluir, pedindo uma indenização por danos materiais, danos morais, enfim. Porque a criança já sofreu um acidente de trânsito, né? Dentro de uma van e ainda foi abusada. Então, assim, uns absurdos, né? Quando você acha que realmente você já viu tudo, você tá vendo que você não viu nada. Foi preso, sim. Ele foi preso. Na verdade, é uma ação criminal correndo e tem também ação na esfera civil, né? De indenização. Então, são duas ações diferentes. Uma na criminal e uma outra na civil. E como eu tava pesquisando material sobre acidente de trânsito, acabou caindo, né? Pra mim, essa jurisprudência me chamou a atenção e eu fui ler. Enfim, gente, como eu tava dizendo, eu caminho no parque todos os dias. E assim, no parque tem pessoas andando, tem pessoas correndo, tem pessoas de bike. Eu até postei uma foto nos meus stories dessa semana de uma tartaruga, porque tem os lagos lá e é uma tartaruga aquática. E ela saiu e tava atravessando a pista, né? Que eu tava andando com uma amiga minha e tava atravessando a pista. E aí a gente falou, vamos ver se ela vai voltar, senão a gente vai colocar ela, porque às vezes vem alguém com uma bicicleta, é capaz de atropelar a tartaruga, né? E tem uma pessoa, gente, um rapaz, um moço lá. Gente, esse homem desce com a bike numa velocidade, vocês não têm noção. Eu falei, qualquer hora ele vai matar alguém dentro do parque. Porque assim... No parque que eu vou, tem umas subidinhas, né? Tem hora que tem umas subidinhas e, consequentemente, quem tá vindo do lado oposto tem aquela descida. Esse homem vem rasgando com a bike dele. Rasgando, com fone de ouvido e uma música até um pouco alta. Então, até pra você gritar, você tem que fazer assim, sabe? Se for. E a gente, claro, se eu tô andando aqui, ele tá vindo na direção, você vai um pouco mais pra direita, você meio que, né, se afasta ali. Mas se for uma criança, gente, se for um animal, que às vezes tem cachorro andando, sabe? A tartaruga, tem uns patos lá que passam, enfim. Eu falo, gente, esse homem vai matar. Então, pra você que anda de bike num parque, muito cuidado, né? Lá tem a pista da bike, tem a pista da caminhada, mas assim, dá uma intercalada, né? Então, se você às vezes está num parque muito grande, por exemplo, o Parque do Ibirapuera, tem espaço para você fazer isso. Lá o parque que eu vou, ele é um parque grande aqui em Santo André. Mas, gente, as pessoas não têm noção. Às vezes você vai num horário, por exemplo, você vai, sei lá, 7 horas da manhã. No parque tem bastante gente, inclusive correndo. Tem muita gente que vai, né? E eu gosto muito de fazer meu cardio no parque. E esse homem vem com tudo. Eu falei, qualquer hora ele vai matar alguém. Então, para você que anda de bike... Tome esse cuidado, tem esse olhar, sabe? Tem esse olhar. Eu acho muito legal umas pessoas que têm uma buzininha, então na hora que ela tá vindo, ela vai apertando, sabe? Aí você já se atém, você dá uma olhada. Eu caminho quando eu tô acompanhada, obviamente sem foninho. E quando eu estou sozinha, eu gosto de colocar o foninho de um lado só, tá? Até uma dica aí. Pra você que caminha sozinho no parque. Às vezes o parque tá um pouco vazio. Ou a minha sugestão, ou você caminha sem o fone, ou você caminha com um fone de ouvido só em um ouvido. Não caminha nos dois, porque assim, gente, é perigoso, né? Esse dia, eu fui caminhar no parque, eu tava sozinha. E no horário, assim, não tinha muita gente no parque. E tinha uma mulher andando com fone de ouvido. Eu falei, gente, se alguém aborda essa mulher... Porque assim... Quando você tá com fone de ouvido ouvindo uma música, você se desliga, você se distrai. É gostoso, mas se você tá sozinho, o parque tá um pouco deserto, tem esse tipo de cuidado. Porque às vezes a pessoa chega atrás de você e você nem vê, né?
Então eu procuro ou andar com a mochilinha, que eu gosto de às vezes levar alguma coisa na frente do corpo, ou assim na lateral, sabe? Eu evito andar lá com todo nas costas quando eu tô sozinho. Então você tem que tomar um certo cuidado, que é uma questão de segurança. Ou então eu vejo às vezes a pessoa à noite no parque, ali tá caminhando, final da tarde, à noite já tá escurecendo, a pessoa todinha de preto. Gente, tem muita árvore, né? Às vezes tá mal iluminado, então cuidado. Se você tá com uma cor, né, que já não ajuda, você tem que tomar cuidado, né? Então você tem que pensar, poxa, eu vou num parque, já tá escurecendo, a iluminação ali não é legal, coloca uma, sei lá, uma jaqueta amarela, uma camiseta amarela, verde. Por isso que muitos ciclistas, na rua a gente vê eles com aquelas roupas meias coloridas, eu acho muito legal, né? Às vezes eu até tô caminhando, dirigindo o carro, voltando à noite, eu vejo um ciclista todinho de preto, numa bike, numa rua mal iluminada, cheia de árvore. Tem, né, ruas aqui que são cheias de árvore. Como que você vai enxergar? Gente, às vezes você não precisa nem estar bêbado. Às vezes se você estiver sem óculos ou com óculos mal iluminado, você pode até vir atropelar uma pessoa dessa. Então você tem que ter cuidado, né? Se você vai caminhar à noite, se você vai caminhar no parque, presta atenção na roupa que você vai, presta atenção se você vai com foninho ou não, observa o ambiente. As pessoas não observam nada, né? Isso é uma questão de segurança. Então eu tô dando um toque aí, porque como eu caminho, eu frequento o parque, eu tô vendo muita coisa e você tem que tomar um certo cuidado. Um outro fato que eu queria aqui trazer também. Eu vi algum no Instagram, eu não sei se vocês viram no feed, papel higiênico contaminado, né? Tá surgindo isso daí. Galera, eu levo uma mochilinha no parque, eu levo papel higiênico. Tem gente que eu vejo no parque caminhando, mãe com criança, sem levar papel higiênico. Se a criança tem vontade no banheiro, gente, é banheiro público. Tem às vezes um pouco de papel lá e às vezes não tem papel, às vezes falta num sábado, num domingo. A pessoa não leva um rolo de papel higiênico. Ela vai com uma criança no parque e não leva. Então a gente tem que começar a prestar atenção nisso, sabe? O Ricardo, olá, bom dia, os tempos mudaram. Exatamente, Ricardo, exatamente. Então, assim, você tem que tomar um certo cuidado, sabe? Teve uma vez, eu normalmente, eu compro, sabe quando você tem aqueles lenços umedecidos? Tem um da Lisoforme. Eu deixo na minha bolsa. Então, muitas vezes eu levo na bolsa, né? E se eu vou num lugar que eu preciso, eu não sento em vaso sanitário, mas se eu preciso sentar no vaso sanitário, que não é o da minha casa, o que eu faço? Eu pego esse Lisoforme, passo na tampa, às vezes tem aqueles também protetor de sanitário que você coloca para você poder sentar. Principalmente para quem tem filho. Isso é muito importante, gente. Isso é assim, é crucial. Teve uma vez que eu não lembro agora onde eu estava, se era numa exposição, não sei, na Bienal, algum lugar assim que eu tava. E eu entrei no banheiro, e aí eu saí, entrou uma mulher com a filha, a menina pequenininha. E ela falava assim pra menina, não é pra você sentar, não tem como sentar. E às vezes, gente, criança, você imagina, vai num sanitário, às vezes ela não tem força, sabe? A mãe não consegue levantar, ou a criança esbarra. E eu ouvi, elas iam entrar, eu já tinha usado o sanitário. Aí eu peguei e falei pra ela, eu falei, moça, eu tenho Lisoforme aqui. E eu dei pra ela, né? Eu falei, olha, entra, limpa ali o vaso. Nossa, moça, muito obrigada, porque às vezes é ruim pra ela poder, ela não pode sentar, ela quer sentar, né? Então, assim, gente, tem que ter. Se você tem filha menina, filho menino, e você é mãe, você é tia, você é avó, anda com um lenço desse, anda com um rolo de papel higiênico. Você não sabe o que pode acontecer, entendeu? Então você tem que sair prevenida de casa, né? Santana, que Deus abençoe seu domingo, mulher. Mais uma live abençoada. Amém, meu amigo. Obrigada. Então tem esse olhar, tem esse cuidado, tá? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu, pelo menos, eu gosto de sair com uma mochilinha ou com uma bolsinha quando eu vou fazer caminhada, porque às vezes, sabe, eu preciso ir no banheiro, não tem papel higiênico, então eu tomo esse tipo de cuidado, tá? Então começa a se ater sobre isso, que é um assunto bem importante. Bom, mudando de assunto. Estava conversando com um amigo meu essa semana. E aí, gente, assim, eu converso assuntos variados, né? Independente de onde eu tô, a gente sempre dá risada, principalmente na academia, conversa e tudo mais.
E esse amigo meu combinou, conversou comigo, né? Paty, tô meio chateada. Eu falei, meu, o que aconteceu? Pô, tava saindo com uma menina aí e ela veio, né, até talvez ia rolar um namoro. E aí ela veio reclamar porque eu não abro a porta do carro pra ela entrar. Eu falei, mas é verdade? Ele falou, é. Ela veio reclamar, porque ela falou assim, eu acho um absurdo eu sair com você e você não abrir a porta do carro pra eu entrar. Aí eu ouvi isso, só tava escutando, né? Eu falei, poxa, ele falou, eu achei isso um absurdo. Eu falei, mas por quê? Ele falou, Paty, presta atenção. Eu marquei de sair com a menina nem passou um perfume pra sair comigo, nem se arrumou, sabe? Quer dizer, ela quer ser tratada como princesa, só que ela não se comporta como princesa. Ela quer um príncipe e ela não se comporta como princesa. Aí eu ouvi assim, eu falei pra ele, você sabe que você tem razão? Eu falei, você tem razão. Gente, como está complicado. Assim, eu tô conversando com vários homens e assim, eles estão me relatando uma dificuldade imensa para se relacionar. Eles estão com preguiça. Eles estão realmente com preguiça, né? E é aquilo que eu já venho falando em várias lives. Quer dizer, você tá exigindo do outro uma coisa que você não tem para oferecer. Então, às vezes você quer um príncipe na sua vida, você quer um homem com postura, você quer um homem protetor, você quer um homem provedor, só que você não se coloca na posição de uma mulher feminina. Você não se comporta como uma mulher feminina. Ora, um homem que você quer uma atitude masculina, você quer um homem que abra a porta, ele gosta de sair com uma mulher perfumada, uma mulher que se arrumou para sair com ele, sabe? Eu me arrumo pra mim. Ok, mas se você tá saindo no encontro com alguém, eu pelo menos, eu me arrumo pra pessoa. Eu me arrumo pra sair com aquela pessoa, eu passo um perfume, né? Tô com as minhas unhas, procuro estar com o meu cabelo, com a minha sobrancelha bem arrumada. Poxa, você se arruma pra sair com aquela pessoa. Aí, às vezes, você tá exigindo uma atitude daquela pessoa e você não está correspondendo. Então, a gente tem que começar a parar pra observar. Estava conversando com outro amigo e eu acho legal a gente falar sobre isso e dar um toque. Porque muitos homens vão assistir a live, podem colocar aqui nos comentários que vão concordar comigo, eu tenho certeza, muitos, e muitas mulheres também. E às vezes as mulheres não estão entendendo o que tá acontecendo. Saí com um rapaz lá, com um homem, ele sumiu do nada. Gente, a gente tem que começar a refletir no nosso comportamento e na nossa postura. Eu tava conversando com uma outra pessoa e ele falou, Paty, eu tava conhecendo uma menina e toda vez que a gente ia sair, ela escolhia os lugares, toda vez. Ela escolhia, tipo, os melhores restaurantes, ela escolhia os melhores barzinhos, os melhores. Eu falei, nossa, essa menina deve ter muita grana. Porque assim, sabe, a gente saía, eu ia lá e pagava. A gente saía, eu ia lá e pagava. Chegou num dia, eu falei, eu vou fazer um teste. E aí ele saiu com a mulher e ela escolheu o lugar. Eles foram lá pra São Paulo, num lugar super caro. E ele falou, e eu não vou pagar dessa vez. E aí, na hora que chegou a conta, ele pegou e passou pra ela pagar. E ficou olhando a reação dela. Ela achou aquilo um absurdo. Ela achou um absurdo aquilo. E aí, disse que nunca mais ela quis sair com ele. Ou seja, gente, ela tava saindo com ele pelo dinheiro dele. Pelo que ele tava oferecendo. Só que assim, o cara tava se sentindo um caixa eletrônico. Ele falou, eu vou fazer um teste, porque assim, ela sempre exigiu os melhores restaurantes, os melhores lugares. Ele falou, agora eu quero ver o que vai acontecer. E esse assunto caiu pra mim essa semana, justamente na live da semana passada, que eu falei que às vezes é só o homem que tá pagando, a mulher tá exigindo. Chega numa hora, ele vai fazer um teste pra ver até que ponto ela tá com ele ou não tá, até que ponto aquilo vale a pena ou não vale, até que ponto é uma parceria ou não é uma parceria. É complicado isso. A Aninha da Mesa Radiano, que cheguei, amiga, tava na faxina. Ai, amiga, terminou? Eu já fiz aqui, gente, uma faxina em casa hoje. Acordei 7 e pouco da manhã. Entre várias coisas do dia, já fiz a minha faxina, né? A mulherada sabe disso. Domingo a gente faz faxina, né? Enfim, e prepara a comida da semana. Então, ele comentou isso comigo. Ele falou, Patrícia, eu tava me sentindo caixa eletrônico. Então, a pessoa não tava ali comigo, sabe? E eu falei, eu tava até conversando com ele, eu falei, isso eu acho muito chato. Porque assim, gente,
Eu tomo muito cuidado. Eu acho que quando você vai sair com uma pessoa, você tem que tomar muito cuidado. Às vezes você não sabe se a pessoa tem condições de pagar um restaurante que você quer ir, sabe? Então, eu, pelo menos, se a pessoa perguntar, ai, vamos sair, o que você sugere? Eu falo, não sei, o que você gosta? Tem alguns lugares que você gosta de frequentar? Você tá pensando no quê? Num jantar, num almoço, num café? Então, eu tomo muito esse cuidado, sabe? De não impor, falar, eu gosto de ir naquela pizzaria. Se você não sabe se a pessoa tem condições de pagar aquela pizza, entendeu? A mulher, isso é uma delicadeza da mulher. Eu acho que o homem tem que ter uma delicadeza, mas a mulher também tem que ter uma delicadeza. E não tem hoje, sabe? Terminei, agora vou me arrumar pra sair. Um beijo, amiga! Depois a gente se vê. Então, assim, a mulher também tem que ter essa delicadeza, sabe? Esse cuidado, esse olhar para o outro. E hoje não tem muito. Então, às vezes, a mulher tá exigindo. Eu gosto de ir naquele restaurante. Se quiser ficar comigo, vai ter que me levar para aquele lugar. Eu não aceito menos do que isso. Gente, calma, né? Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente, sim, tem que se valorizar. A gente tem que gostar de alguns lugares, a gente tem que exigir alguns comportamentos, mas se a gente está interessado em alguém, a gente tem que tomar um certo cuidado. Você está conhecendo a pessoa, você vai conhecer a pessoa, né? Um outro caso que eu trago aqui para vocês foi o seguinte, escutem essa. Foi marcado o encontro e o rapaz falou assim para mim, Paty, marquei um encontro, tal horário na casa dela. Cheguei com o carro, era um prédio. A pessoa demorou uns 10 minutos para descer. Já tinha marcado o horário, desceu, entrou no carro e foi terminar de se arrumar. Primeiro ponto aqui, gente. Eu acho uma baita falta de respeito você marcar com a pessoa e a pessoa ficar dentro do carro esperando você descer. Eu acho assim. Se é 1 minuto, 2 minutos, gente, eu acho uma falta de respeito. Eu não me coloco em situação dessa. Teve uma vez, inclusive eu tava com o meu ex e eu fui passar pra buscá-lo e ele demorou pra descer. Eu liguei pra ele, eu falei, olha, eu vou embora. Eu falei, tava na porta do prédio dele. Mas eu liguei, gente, eu falei, eu vou embora. Eu falei, eu combinei com você, eu liguei a localização, você sabe que eu tava chegando, não, eu vou embora. Não, linda, espera. Eu falei, eu acho isso uma falta de respeito, eu tô dentro do carro, eu posso ser assaltada. Eu falei, é pra você descer pra agora. Eu não vou esperar mais 1 minuto aqui. Gente, porque isso é muito perigoso. Às vezes você marca com, pode ser um amigo, uma amiga. Você tá parada no carro ali, você tá dando bandeira. Você tá à noite. E outra, eu já fui abordada dentro do carro. O bandido, quando você olhou pra direita, ele já tá no vidro do seu carro. Eu não sei de onde esses caras vêm, entendeu? Vem do buraco. É assim que funciona. Já me tiraram de dentro do meu carro. Então, eu sou uma pessoa que eu odeio, se eu marcar com alguém, eu detesto, eu vou embora, se eu chegar na porta para pegar a pessoa e a pessoa ficar fazendo esperar. Eu não aceito isso. Então, se você marcou um encontro com uma pessoa, a pessoa tá se dispondo aí na sua casa te buscar, esteja no hall. Quando eu marco alguém no meu prédio, eu já tô lá embaixo no hall. Eu falo, você me avisa, liga a localização, porque às vezes o elevador do prédio demora pra descer, né? Pra quem mora em prédio, sabe como é que é? Às vezes, justo na hora, tá demorando. Eu falei, você me avisa pra você não ficar esperando do lado de fora. Porque é perigoso, gente. Tá? Então, assim, isso é uma questão de respeito, uma questão de cuidado. Seja tua mãe, teu pai, tua mulher, teu marido. Não é assim, ele espera. Eu tô lá, eu tô dentro aqui, ele que espere. Não, ele não espera. Ele não tem que esperar. Você não tem que esperar. Às vezes você vai fazer a pessoa esperar 10 minutos, chega um bandido. Então, eu acho isso uma falta de respeito, tá? Começa por aí. E aí ele falou, Paty, eu fiquei esperando. Essa mulher entrou dentro do carro. Vai vendo. Ela entrou dentro do carro. E aí ela começou a se arrumar, terminar de se arrumar dentro do carro. Gente, você tá conhecendo a pessoa. Você marcou um encontro. A pessoa foi te buscar. Você demorou pra descer. Você entra dentro do carro. Você vai se arrumar no carro. Terminar de se arrumar no carro. De um homem que você nunca saiu. Você tava conversando, sei lá, no aplicativo. Sabe? Cuidado, é esse olhar.
E aí ele comentou comigo, ele falou, Paty, achei uma falta de respeito dela, sabe? Uma falta de respeito, assim, realmente, de respeito. Ele falou de educação. Então, aí, às vezes, a mulher não sabe por que o homem não marca um segundo encontro. Entende? Então, a gente tem que ter esse olhar. Aí, perfeito. Aí, saíram tudo. Ele falou, nossa, gostei do assunto, gostei da conversa, gostei da companhia. A gente marcou a segunda vez, nós saímos. Na terceira vez, eu mandei uma mensagem pra ela. Falei, olha, eu vou chegar um pouco atrasado, não sei o que lá. E ela tava dentro da casa dela. E ele falou, eu vou chegar um pouco atrasado. É ruim quando você marca com alguém e a pessoa te deixa esperando? Eu já tomei bolo. Eu não sei se alguém aqui já tomou bolo. Eu acho uma falta de respeito. Quando a pessoa também se atrasa, e às vezes se atrasa muito, falta de respeito. Ele falou, Paty, não era o caso. Eu ia me atrasar, assim, tipo, coisa de, sei lá, 5 minutos. E aí eu mandei uma mensagem pra ela. Na hora que ela entrou no carro, ela entrou super mal-humorada, me criticando. Nossa, que absurdo, que falta de respeito. E aí ela entrou assim, eu olhei pra ela, eu pensei, eu não preciso passar por isso. Ele falou, sabe o que eu fiz? Eu falei, o quê? Eu falei pra ela, desce no carro. Desce do carro, eu não vou sair mais com você. Ele falou, Paty, ela atrasou no primeiro encontro, 10 minutos, eu fiquei plantado dentro do carro, num bairro que era um bairro perigoso, esperando ela descer do apartamento dela pra poder entrar no meu carro. Terminou de se arrumar dentro do carro. A gente saiu a segunda vez, ela saiu a terceira. Na quarta vez eu atrasei um pouco. Ela estava dentro da casa dela. Eu avisei ela que eu ia atrasar. Ela entrou emburrada dentro do carro. Pra que eu quero entrar num relacionamento com uma mulher dessa? Que não tem o mínimo de bom senso. Quer dizer, ela pode atrasar. Eu não posso atrasar. Então, assim, gente, olha como é que tá as relações, né? A falta de flexibilidade, a falta de olhar para o outro. Quer dizer, isso eu vejo muito, às vezes muito, a mulher tá exigindo muito, a mulher tá cobrando muito, exigindo uma postura e o homem não pode exigir. Eu vejo muito isso hoje. Às vezes o homem não pode falar. O homem não pode falar, olha, eu gosto quando você se perfuma. Olha, eu gosto quando você se maqueia. Olha, eu gosto quando você usa um salto. Olha, eu gosto quando você usa esse tipo de roupa. Se ele fala às vezes, olha, eu não gosto que você coloque esse tipo de roupa, pronto. Ah, meu corpo, minhas regras. Então, assim, não se pode falar mais nada. Né? Você quando tá com uma pessoa, poxa, eu tô num relacionamento com uma pessoa, hoje qual que é meu olhar? Meu olhar é assim, a pessoa, nossa, eu gosto tanto quando você usa essa cor, eu vou procurar usar pra agradar essa pessoa, né? Com o tempo a gente vai amadurecendo. Eu não acho aquilo uma invasão. Ai, ela está querendo me mudar. Ai, ela pede pra eu colocar sei lá, a cor de esmalte vermelho, que é uma cor que ela gosta, e às vezes eu quero agradar, eu vou lá e coloco. Não, imagina, ele tá pedindo pra eu colocar vermelho na unha, eu acho isso um absurdo, ele quer dar um palpite até na cor do meu esmalte. Olha como a gente já tá ficando reativa, né? Sempre é um olhar de crítica, é um olhar de, sabe, de reatividade mesmo. Não é parar pra ouvir, nossa, ele quer me ver daquela cor de esmalte, ele acha que fica bonito em mim. Não, sempre é de condenação. A Débora, concordo, isso mesmo, falta equilíbrio. Obrigada, amiga, pelo comentário. Exatamente, gente. Então tá faltando muito esse olhar maduro, né? A gente tá sempre exigindo uma perfeição do outro. Então, assim, o que eu quero dizer? Se você tá com uma pessoa ou você tá conhecendo alguém que você achou interessante, tenta fazer dar certo. Sabe? Luta por aquele relacionamento. Tenta conversar com aquela pessoa. Tenta expor sua opinião. Sabe? Porque senão você sai com uma pessoa. A pessoa pediu pra tomar, sei lá, água. E você acha um absurdo. Porque era uma massa, ela deveria ter tomado um vinho. E aí você não sai mais com ela por conta disso. Então a gente não vai construir mais relacionamento. Porque você quer uma pessoa perfeita. E nem você é perfeito. Ninguém é perfeito. Eu até disse para esse meu amigo, eu falei para ele, eu falei, olha, nós hoje, eu falei, assim, uma coisa que eu penso para mim, que eu
Vou compartilhar com você. Você tem que estar com alguém que você tolere os defeitos daquela pessoa. Porque defeito todo mundo tem. A Paty aqui, exatamente, ninguém é perfeito. Exatamente, amiga. Defeito todo mundo tem. Então você tem que estar num relacionamento que você tolera aqueles defeitos daquela pessoa. Então, por exemplo, se eu tô num relacionamento e a pessoa deixa a toalha molhada em cima da cama, não é uma coisa que vai me incomodar, é uma coisa que eu tolero. Tem pessoas que não toleram, entende? Então, assim, eu não me importo de ir lá passar e pegar a toalha e pendurar, entendeu? Tem gente que se importa. Então, você tem que ver aquilo que você tolera ou não. A Paty, as pessoas estão muito exigentes. Exatamente, amiga. Exatamente. Então, cada vez mais as pessoas vão ficando sozinhas, porque elas estão... Tudo elas criticam no outro, né? Por exemplo, a pasta de dente, gente, eu não me importo. Assim, quando você vê, são coisas pequenas, né? Eu tô usando a pasta de dente, sabe? Quando eu aperto ela no final, aperto ela no meio, aperto ela no começo, eu não ligo, né? E eu tive um relacionamento já com uma pessoa que ela falava pra mim, é um absurdo você usar a pasta de dente assim. Ele, inclusive, comprou pra mim um tipo de um suporte que você empurra, sabe? A pasta pra ir utilizando ela. Porque ele achava um absurdo eu ficar... Ele falava, a pasta de dente desse jeito. Mas, assim, isso pra ele era um absurdo. Pra mim não me incomodava, entende? Então, assim... se a gente for ficar criticando tudo na outra pessoa, a gente vai ficar sozinho. A gente não vai se relacionar com ninguém, né? Só que também tem que existir um respeito nas pessoas, né? A mesa exigem demais, entregam um pouco. Exatamente, amiga. Exatamente. Por exemplo, eu vou dar aqui pra vocês um outro caso. Eu não como carne. Eu não como carne. Isso é uma questão particular minha, tá? Se você estiver ao meu lado comendo carne, eu não vou ficar olhando pra você e vou ficar falando, nossa, é um absurdo, você come carne? Nossa, você não sabia? Pá, pá, pá. Eu não vou ficar. Eu não me importo se eu tô sentada com alguém comendo carne. Eu não me importo se alguém falar, Paty, vamos numa churrascaria, eu vou. Tem várias opções de churrascaria, não preciso comer carne. Só que assim, vai começar a me incomodar se eu estiver num relacionamento, a pessoa ficar falando, você sabia que comer carne é importante? Porque tem vitaminas. Você sabia que você tem que comer carne? Você já passou no médico pra ver como tá? Gente, é um negócio muito chato. Então, assim, aceita outro, sabe? Se você gosta de comer carne, parabéns. Se você não gosta de comer carne, você não quer comer carne, parabéns. Aceita o outro, sabe? Isso é uma coisa que é algo pra mim negociável. Agora, por exemplo, o que não é negociável é estar num relacionamento com uma pessoa que faz uso de droga, né? Por exemplo, sei lá, usar crack, cocaína. Eu não quero uma pessoa assim para um relacionamento. Então, isso pra mim é inegociável. Isso pra mim é inegociável. Mas se a pessoa aperta a pasta de dente de uma forma, se a pessoa deixa uma toalha molhada em cima da cama, eu vou lá e vou recolher, sabe? Hoje é uma luta, é tudo assim, sabe? De novo a toalha molhada em cima da cama, recolhe. Eu não vou recolher. Por que você não vai recolher? Porque foi você que deixou. Então começa a ter atrito, sabe? O tempo todo, ninguém tá preocupado em fazer pelo outro. Isso que tá faltando muito, gente. Por exemplo, os dois trabalham fora, os dois chegaram em casa, ninguém tem empregada doméstica, não tem uma diarista, os dois trabalharam o dia todo, os dois estão cansados. Chegou em casa, gente, as coisas têm que ser automáticas. Sabe? Falar, olha, amor, eu vou preparar a janta. Ele falou, não, beleza, vai preparando a janta então, que eu vou colocando a roupa lá na máquina, ou eu vou preparando a mesa. Gente, é uma parceria. E isso tem que ser uma leveza, não é eu exigir. Nossa, olha, eu vou lá preparar a janta, você pode colocar a mesa? Ou você pode recolher a mesa enquanto eu vou lavando a louça? Nossa, você não ajuda nada. Não tem que ser cobrança, gente, tem que ser uma parceria. Tem que ficar leve, sabe? É isso. Se vocês têm uma empregada, se vocês têm uma diarista, beleza. Às vezes é um casal que chega em casa com os filhos, tá o casal cansado, sabe? Então, se a mulher vai dar banho no filho, o marido, olha, eu vou adiantar a janta, ou a mulher vai adiantar a janta, o marido, eu vou dar banho na criança. É uma parceria, é uma leveza. Se você ama a pessoa com que você tá, você quer ajudar, você quer participar.
sabe? Então, assim, falar pro marido, fala, olha, deixa eu aqui na cozinha, eu vou organizar as coisas, vai arrumando lá a cama, ou então, sabe, prepara lá tal coisa, entende? A gente tem que ter esse olhar, e não é cobrança, porque eu não sei se eu tenho um pensamento um pouco machista, mas tem coisas de casa que a mulher tem um olhar diferente, sabe? Pra fazer alguma coisa dentro de casa. O homem não. Às vezes o homem é melhor pegando um galão de água, sabe? Trocando uma lâmpada, instalando, olha, meu amor, eu vou lavar a cortina, tira lá a cortina pra mim. O homem é melhor. Tem coisas que o homem é melhor pra fazer, tem coisas que a mulher é melhor pra fazer. Sabe? Então, por exemplo, você tá casado, os dois têm um carro. Ah, eu não vou levar o teu carro pra lavar. Você que usa. Eu não vou abastecer teu carro, eu não vou levar teu carro pra calibrar. Tem coisa que é melhor o homem, sabe? Não, meu amor, deixa, eu vou levar meu carro pra lavar, eu já lavo o seu, mando calibrar os pneus. E a mulher lavando a roupa do casal. Então são coisas que eu volto lá pra trás, que antigamente parece que nossos pais faziam com tanta leveza. Sabe? E não tinha essa crítica, esse ódio, essa raiva. Ah, eu ter que lavar roupa. Era tanta leveza. Gostava-se não se discutia. Eu lembro quando eu tava em casa, meu pai lavava o carro dele, lavava o carro da minha mãe. Não tinha essa. Ai, ela falava, não tinha isso. Ai, minha mãe, eu vou fazer a comida e você vai lavar o carro. Não, já era automático. A coisa fluía de forma automática. Ninguém precisava ficar pedindo, sabe, para fazer. Hoje parece que tem que implorar para as pessoas fazer alguma coisa dentro de casa. E hoje tudo é reativo, né? Se às vezes você pede para sua esposa, você vai sair com ela para jantar, fala: "Ah, meu amor, coloca esse vestido que eu gosto". Ai, lá vem você mandando no meu corpo. Ele só tá dando uma sugestão e você já tá indo com tudo. Às vezes a sua mulher fala pra você: "Meu amor, coloca essa camisa". Ai, eu não gosto de camisa. Poxa, ela tá pedindo, vai sair pra jantar, custa. Sabe? Tudo é na agressão, tudo é na reação, tudo é na crítica. Entende? Ou então às vezes a mulher fala: "Olha, eu vou na manicure sábado de manhã". Ai, todo sábado você vai na manicure? Gente, ela tá se arrumando. Sabe? Pra ela, pra estar com você, sabe? É uma questão de autoestima. Ela tá se cuidando. Ou seu marido gosta de ir num futebol com os amigos. Você sabe, todo sábado você vai jogar futebol? Ora, vai pra academia. Vai fazer alguma coisa que você gosta. Vai numa aula de yoga com as suas amigas. Sabe? É tudo muito crítica. Então, assim, as pessoas hoje, elas às vezes falam: "Gente, eu não quero entrar num relacionamento porque, assim, eu não aguento mais. É muita pressão. É muita cobrança, sabe? Eu tenho uma vida tão boa." Eu já vi várias pessoas falando isso. Eu tenho uma vida tão leve, eu tenho uma vida tão boa. Sabe? Eu chego na minha casa, eu consigo ler um livro, eu consigo falar com um amigo, eu consigo conversar. Pra que eu vou entrar num relacionamento? Se eu tô sentada no sofá lendo um livro, a pessoa fala que eu não dou atenção pra ela. Se eu saio com ela e não abro a porta do carro, ela critica. Se eu saio com meu marido e tô demorando pra me arrumar, ele critica. Poxa, eu tô querendo me arrumar, sabe? Ele critica que eu tô demorando muito. Então eu vou começar a nem me arrumar. Ué. Nossa, você demora nesse banho, hein? Você demora. Pô, você tá tomando um banho, tá passando um creme no corpo, tá colocando uma roupa legal, tá se maquiando e tá criticando. Às vezes a mulher para de se maquiar. Fala: "Vou parar de me arrumar". Pra quê? Não recebo um elogio. Pelo contrário, é crítica, porque eu tô demorando pra sair de casa, eu tô demorando pra me arrumar. Então, assim, tudo é aquela explosão, sabe? Já presenciei vários casais com filhos pequenos. Às vezes o marido fala: vamos sair, tem que sair. A criança demora. Gente, criança, né? Quer ir no banheiro, quer tomar água. O marido começa a brigar com a mulher começa a brigar com o marido por causa da criança. Sabe, é uns negócios, aí começa a bater boca, aí um já coloca uma, tá vendo? Por isso que eu não gosto de sair com você. É sempre essa enrolação. Mas às vezes não é a mulher, é a criança. Aí começa aquela discussão, aí a criança começa a gritar, aí começa a chorar, começa a ver os dois nervosos. Já estragou o passeio. Sabe, a gente tem que começar a refletir mais. O que a gente tá fazendo com as nossas relações? O que a gente tá fazendo com a nossa vida? E chega numa hora
que as pessoas não falam mais porque elas estão esgotadas. Eu tava conversando com uma amiga minha e eu falei pra ela, eu falei, você já comentou isso com a pessoa que você tá? Ela falou, amiga, eu tô esgotada. Eu já cansei de falar. Eu já cansei de pedir, sabe? Eu já cansei de falar, olha, na hora que a gente for na casa dos meus pais, você pode conversar com os meus pais? Porque você chega, você não troca nenhuma palavra. Você não poderia conversar com os meus pais? Um pouco, sabe? Se mostrar, ter um pouquinho de atenção. Eu, quando eu vou na casa dos seus pais, eu converso, demonstro ali um carinho. Gente, é assim, a pessoa que você tá junto, ela tá te pedindo um favor. Ah, mas a sogra é chato, o sogro é chato. Gente, é os pais da pessoa que você tá. Você ama a pessoa que você tá? Amo. Então, é família. Você vai fazer o quê? Às vezes você tá num relacionamento, tua sogra pode ficar acamada, teu sogro vai ficar acamado, isso vai mexer com teu marido e você não vai, sabe? Às vezes você tem a possibilidade de cuidar, às vezes ali de dar uma força você não vai. Ai, família dele, você vai virar as costas. Então, num relacionamento só de conveniência, sabe? Então, eu não entendo esse pessoal que fala, eu tô com a pessoa, eu me relaciono com a pessoa, a família dela é problema dela. Não existe isso, gente. Não existe. Você pode colocar nos comentários. Tem vários casos, sabe? Teve casos que eu escutei de falar assim, eu tive que acolher a minha cunhada no momento, tava grávida, a pessoa que ela tava abandonou, meu marido ficou mal, eu tive que acolher ela dentro da minha casa com recém-nascido. Então, assim, gente, sabe? Quando você tá com uma pessoa, N coisas pode acontecer. E você tem que ter mais esse olhar de não tanta reatividade. E eu tô mudando, tá? Eu não era assim. Eu fui mudando ao longo dos anos. Teve uma vez que eu passei com um médico integrativo. Eu acho que foi em 2021 eu passei com esse médico. E aí ele veio falar algo pra mim na consulta. Como ele é integrativo, ele não falava só sobre alimentação, sobre saúde, ele falava sobre uma questão de espiritualidade. Eu não sei o que ele comentou e eu respondi. Chegou numa hora da consulta, ele falou assim, tá vendo porque você é reativa? Tudo que eu tô falando pra você, você tá querendo justificar. Você tá querendo contra-argumentar. Você não tá escutando o que eu tô falando. Ele falou desse jeito pra mim. Ele falou, você sabe qual que é o nome disso? É reativa. Você já vem com pedras na mão. Ele falou, eu tô falando pra você fazer isso, e você tá dando uma justificativa. Você não tá escutando o que eu estou te dizendo. E aí eu saí daquela consulta, sabe quando você volta dirigindo? E assim, mexeu comigo. Eu comecei a prestar atenção quantas vezes em relacionamentos, às vezes as pessoas falavam comigo e eu já ia, sabe? E quando você começa a mudar, às vezes você tá conversando com alguém e a pessoa só tá... Você percebe que ela tá com um comportamento reativo. Quantas vezes eu tô falando, tenta fazer isso. Ah, mas não dá. Ah, mas isso aqui. Ah, não dá. A pessoa sempre reativa. Ela não tá nem escutando o que você tá falando. E eu já estive nesse lugar, né? Então eu consigo olhar de uma outra forma, porque eu também já fui assim. E isso que é legal, porque quando você para, você começa a olhar para aquela pessoa, você fala, gente, eu era assim, e assim, eu não percebia, e quanto de dor isso me causou, quanto de dor causou no relacionamento que eu estava com aquela pessoa, sabe? Então assim, quando alguém for falar com você, for conversar com você num relacionamento, numa amizade, escuta o que a pessoa tá falando. Você não precisa ficar o tempo todo contra-argumentando. Isso é tanto desgaste de energia. Isso é tanto desgaste de energia. E você tá perdendo a oportunidade de aprender. Porque às vezes quem tá de fora e tá ouvindo você falar, sabe, tá entendendo o que tá acontecendo. Às vezes tá ali para te dar uma luz. Às vezes foi Deus que colocou aquela pessoa, igual esse médico, né? Deus que colocou para que eu parasse, né? E entendesse algumas coisas. E refletisse depois sobre aquilo, sobre o que eu tava fazendo com a minha vida. Quais eram os comportamentos,
né? Então é ter esse olhar pro outro. Uma outra coisa, gente, que aconteceu comigo há anos atrás, gente, quando nós saímos com alguém, nós marcamos um encontro com uma pessoa, quando eu marco um encontro com alguém, eu quero ouvir a pessoa. Eu quero conhecer a pessoa, não é isso? Não é isso? Quando você marca um encontro com alguém, não é pra você conhecer a pessoa? Pois bem, teve uma vez que eu saí com um homem, gente, da hora que nós chegamos, a hora que nós saímos, ele só falou dele. Ele falou o tempo todo dele. Das coisas que ele gostava de fazer. E eu ouvindo, porque eu queria. Eu saí pra ouvir ele. Mas olha só, ele falou das coisas que ele gostava de fazer, do que ele gostava de comer, de todos os ex-relacionamentos dele, focando principalmente no ex-casamento que ele teve. E falava da ex-mulher, e falava. E eu só observando. Gente, eu saí pra ouvi-lo. E eu acreditei que ele saiu pra me ouvir. Pra me conhecer. Porque esse homem não perguntou nada. Ele não teve nenhum interesse. Sabe? Eu me senti tão mal aquele dia, mas tão mal. Porque assim, tão mal e tão triste por ele. Porque eu dei uma oportunidade dele me conhecer. Então ele sabia o que eu fazia da vida, com o que eu trabalhava. Mas assim, eu tinha que quase ficar levantando, sabe? Eu falei, gente, eu vou começar a levantar a mão pra falar. Porque não havia uma troca. Então quando eu saio com alguém, eu pergunto, poxa, como é que foi seu dia? Né, o que você gosta? Você vai pedir tal coisa? Pô, você gosta disso daqui? Eu me interesso pela pessoa. Eu me interesso pela vida da pessoa, né? Às vezes eu aprendi a escutar. Só que eu também quero ser escutada. Nós estamos no encontro. É diferente se eu tenho uma amizade com a pessoa e uma amiga fala, amiga, vamos sair pra conversar? E às vezes minha amiga começa a falar um monte de coisa, eu vejo que ela tá precisando. Então ali a minha postura é diferente. A minha postura é só de ouvir aquela pessoa, sabe? De escutar. Entendi, amiga. É um olhar diferente. Às vezes alguém da sua família precisa desabafar. É o seu relacionamento, o seu parceiro, a sua parceira. É um olhar diferente. Mas quando você sai para um encontro, toma cuidado com isso, gente. É uma dica. Saiu para um encontro com alguém, fale sobre você. Deixa a pessoa te conhecer, mas também queira conhecer sobre a pessoa. Sabe? E não fica focando o tempo todo num ex-relacionamento passado que você viveu, que pode ter sido maravilhoso ou não, porque você desvaloriza a pessoa que tá do seu lado, que tá na sua frente. Às vezes era uma grande oportunidade, porque assim, se você tá saindo com alguém para conhecer, não deu certo o seu outro relacionamento. Por N motivos, né? Ou terminou uma traição, ou cada um virou uma amizade, ou a pessoa faleceu. Por N motivos não deu certo, ok? Então você está saindo para conhecer alguém. E aí você sai para conhecer isso e você só fica falando do seu ex-relacionamento, você tá perdendo uma grande oportunidade, às vezes, conhecer o amor da sua vida. Conhecer uma pessoa incrível, né? E como os momentos são únicos na vida da gente. Hoje, se eu saio com alguém, se eu saio com uma amiga, eu tento prestar tanta atenção no que a pessoa tá me falando, porque às vezes pode ser o último dia ali que eu esteja com aquela pessoa, né? Tem pessoas, às vezes, que você sai, que são tão especiais pra você, que às vezes eu fico parada ouvindo, assim, eu fico apaixonada pela pessoa, olhando e focando, porque às vezes ali é uma última oportunidade que eu vou ter. Talvez eu não veja essa pessoa nunca mais. E você tá perdendo a oportunidade de conhecer sobre aquela pessoa, de passar momentos, né, agradáveis. Às vezes o tempo todo no celular, que eu acho uma falta de educação. Você tá com a pessoa o tempo todo ali, né? É diferente como já aconteceu comigo, de eu estar com uma pessoa e falar, olha, eu preciso dar uma olhada no celular aqui, porque eu tenho, né? Enfim, às vezes alguém vai me ligar, às vezes algum compromisso importante. Falei, você não se importa se eu der uma... Sabe, mas o tempo todo ali, pô, você tá conversando com a pessoa. Dedica. Às vezes você tem 2 horas com aquela pessoa. Você tem 2 horas pra ouvir aquela pessoa. Você tem 2 horas pra se apresentar pra aquela pessoa. Você tem 2 horas, às vezes, para se conectar. E aí, daquelas 2 horas, daquelas 3 horas, 4 horas, 1h30, não sei quanto tempo. Mas talvez daquele momento é que a sua apresentação, aquilo se transforme num segundo encontro ou não. Ou às vezes, nunca mais você veja a pessoa. Às vezes você se apaixonou pela pessoa. E às vezes ela não se conectou com você.
Porque às vezes você falou tanto, e você pensou, nossa, essa pessoa gostou tanto de me ouvir, como essa pessoa gosta de escutar. Só que às vezes ela se sentiu mal, sabe por quê? Porque ela não pôde falar sobre ela, porque você nem quis saber sobre ela, porque você não perguntou sobre ela. Você não perguntou se ela já se relacionou, se ela já casou, o que ela faz, a atividade que ela gosta, se ela tem vontade de sair do país, se ela já viajou para outros lugares, se ela tem família, se ela não tem, né? Se ela frequenta uma casa espiritual ou não, se ela pratica uma atividade física ou não. É tanta coisa para você perguntar, e Deus ali te deu uma oportunidade de você perguntar e você não utilizou aquele momento. Então, eu acho que o tema de hoje também, o nosso maior tema da live de hoje foi isso, pra gente procurar se conectar mais com as pessoas. Você tá com uma pessoa hoje, você tá na casa da sua mãe, você tá na casa do seu pai, do seu irmão, com um grupo de amigos, se conecte com aquelas pessoas. Absorva tudo que você puder absorver. Converse, escuta, dê risada, aproveite aquele momento da sua vida. Seja menos reativo. Se a pessoa te der uma sugestão, poxa, você fica tão bem com essa cor, não precisa, será que ela não gosta da cor? Não, escuta. Às vezes é um elogio. Às vezes é um jeito da pessoa falar, olha, te elogiar, sabe? Te notar, demonstrar um afeto, demonstrar um amor. Começa a perceber isso. Quando a gente começa a escutar mais, a gente começa a se conectar um pouco mais com a gente, sabe? Dentro da gente, a gente começa a não ter tanto aquele tom agressivo, sabe? De reagir a tudo. A gente começa a ver um pouco do lado bom nas pessoas, né? Às vezes a gente só vê o lado ruim das pessoas. Não, as pessoas também têm um lado bom. E a gente tem que saber acolher isso dentro da gente, entendeu? É sobre isso. Gente, eu vou me despedir de vocês que eu preciso sair. Então, todo domingo tem live. Nossa, aqui, todo domingo. Hoje é uma exceção da live de manhã. Normalmente é sempre na parte da tarde. Eu agradeço a todos vocês que participaram. Deixe nos comentários sugestão de live, tá bom? Se puder. Depois, se você assistir depois, ouvir depois, coloca aqui o que você achou. Coloca aqui também o que você acha sobre o que foi dito. Se você tem uma opinião igual, se você pensa de uma forma diferente, coloca aqui para agregar nos comentários, tá bom? E super beijo pra vocês, um início de semana abençoado, com muitas conquistas, com muita escuta, muita reflexão, muita valorização com o próximo, muito amor no coração, tá bom? Sempre, viu? A Rita, obrigada, feliz domingo. Obrigada, amiga, feliz domingo pra você também. Beijo, gente, até mais.